Haverim vechaverot, Shabbat Shalom. Estávamos há algumas semanas sem montar este nosso modesto vídeo sobre Perashat Shavua, porção semanal da Torá. É que estávamos em Marrocos, sim, um grupo importante aqui da comunidade de Manaus, algumas pessoas de Belém e do Rio. Nós fomos até lá olhar um pouquinho essas raízes. As comunidades amazônidas, elas vieram desde 1810, oriunda dos judeus marroquinos. Foram algumas levas de imigração que fincaram as raízes aqui nesta magnífica região da terra brasileira, nesta Amazônia brasileira. E é muito interessante porque ainda existe um judaísmo em Marrocos, bem menor, é claro, do que aquele que existia na época de nossos avós, bisavós, concentrado mais em Casablanca, em Tanger. Porém, nós vimos as coisas que nós fazemos, eu não diria muito iguais às nossas, é o contrário, eles são mais antigos do que nós. Então, como nós preservamos a importância que tem de preservar costumes locais. É muito importante se preservar. E o tópico, inclusive, da Perashá desta semana, quando nós vamos encontrar Perashá Vayerá. Vayerá Elav, apareceu, Abraham estava no terceiro dia do seu pós-operatório do Brit Milá, na porta da sua tenda, recebendo nada mais, nada menos do que a visita de Hakadosh Baruch Hu. Cumpria-se assim, pela primeira vez, o mandamento do Bikur Cholim, essa mitzvah, essa obrigação que nós temos que fazer de visitar os doentes. Deus estava visitando Abraham Avinu. E ele viu ao longe 3 viajantes do deserto, caminhando pelo deserto, em direção à sua tenda. Abraham era hospitaleiro, conhecidíssimo por essa sua virtude, deixou a visita divina e correu atrás dos viajantes. Os viajantes, Deus poderia esperar, entre aspas. Os viajantes talvez não, estivessem cansados, com fome, com sede. Então Abraham correu até eles e ofereceu para eles um banquete, comida. Ele não sabia que eram 3 anjos. E aí vem a questão dos costumes de cada lugar. Os anjos, na visita a Abraham, comeram tudo aquilo que Abraham preparou para eles. Comeram e beberam. Assim como nós sabemos que Moshe Rabbeinu, mais tarde, ao subir para o monte, para as tábuas da lei, passou 40 dias e 40 noites sem comer nem beber, igual aos anjos. Anjos vieram aqui na época de Abraham, ou em nossas épocas, quem sabe, também. Comeram e beberam como os homens. Moshe Rabbeinu subiu para a Torá e não comeu e nem bebeu como os anjos. Um dos temas principais desta Perashá está relacionado ao Brit Milá, a importância. Abraham tinha feito seu Brit Milá. Quem acompanhou a Perashá passada, Lech Lechá, Abraham fez e toda a sua casa, fizeram o Brit Milá e tudo, mas aí vem o nascimento de Isaac, o miraculoso nascimento de Isaac, tudo narrado nesta Perashá Vayerá. Isaac foi o primeiro judeu a ter o seu Brit Milá feito exatamente aos 8 dias de nascido, conforme o mandamento divino. Então se desenvolve toda essa história, a importância
do Brit Milá. Já que falamos inicialmente em origens amazônicas, eu queria lembrar aqui nessa nossa história judaica na Amazônia, a importância que os nossos antepassados davam para exatamente esse mandamento. Não era em toda a cidade do interior da Amazônia que existia alguém qualificado para fazer o Brit Milá. Então as pessoas, não era só nas capitais, Belém e Manaus, no interior tinham cidades que sempre havia alguém que sabia fazer, mas só que os judeus colonizaram o interior do interior, eles estavam longe de cidades-centro, e eles iam, às vezes em pequenas canoas, frágeis canoas, as embarcações aqui dos rios da Amazônia, que são caudalosos, para achar uma cidade onde pudesse cumprir, tivesse alguém habilitado a fazer o Brit Milá. A importância que era dada então a essa mitzvah. Com Noé, a aliança que Deus fez com a nova humanidade que surgiu foi o arco-íris. Porém, com Abraão, o pai do judaísmo, foi o Brit Milá, uma marca que o judeu leva no seu corpo, e a parte espiritual que contém essa aliança é muito, muito forte. Shabbat Shalom, Umevorach.